Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou trazer para vocês uma análise da partida entre Elivan Santos Pereira e Odanis Azahares Frometa. Essa partida é válida pelo campeonato Acreano de Xadrez 2023, campeonato acreano pensado, né, o clássico, onde os jogadores se enfrentaram pela quarta rodada, se eu não estou enganado. Elivan é um jogador jovem, é um jogador teórico, jogador posicional. Já o Odanis é totalmente o contrário disso. É, é um jogador de E4, o Odanis joga E4, E5, e não é um jogador teórico, é um jogador que tem muita criatividade, mas não é muito teórico. A análise dessa partida foram feitas pelo mestre nacional Neymar Dantas, então vamos lá. Começou com D4, D5, cavalo C4, E6 e cavalo C3. O cavalo F3 aqui também ele é frequentemente jogado, né? Em muitos casos eles levam para as mesmas posições. Com o cavalo C3, ah, uma ideia interessante é bispo B4, cavalo F3, D por C4 e E3. Essa partida foi jogada pelo Grichuk em 2015 contra o Kassidjanov. Grichuk de pretas e o Kassidjanov de brancas. Mas a partida seguiu com cavalo C3 mesmo, cavalo F6, bispo G5, cavalo de BD7. Essa posição foi exaustivamente jogada no 13º Campeonato Mundial de Xadrez e ocorreu muitos empates. CD5, ED5, E3 e bispo E7. Segui com bispo D3. Neymar pontua que o talentoso enxadrista Livan atrasa propositalmente o movimento do cavalo, possibilitando desenvolvê-lo por E2. Né? Encontra-se aí belas vitórias do Kasparov com esse lance, cavalo de G2. Seguiu então Roque, cavalo de G2 e C6. Roque e cavalo G4. Aqui a posição, o lance mais jogado é torre E8, tá? Com ideias de cavalo F7, F8 e cavalo G6. Mas cavalo G4 foi jogado. Seguiu o bispo por E7, dama por E7, H3 e o cavalo volta para F6. Seguiu então cavalo G3, cavalo B6 e torre E1. A ideia é bem simples, avançar E4 abrindo o jogo, né? Vale lembrar que o bispo branco já tem casa para jogar, né? E os peões centrais, eles estão nas casas pretas, certo? Então existe de fato muito mais jogo na ala da dama, com torre B1, com B4, né, que parecem ser lances mais promissores. Seguiu então G6, E4. Aqui Neymar pontua que as brancas abrem o jogo propositalmente, mas também de forma precipitadamente, entregando a sua vantagem posicional para tentar explorar uma fragilidade aqui na posição da dama. Seguiu o cavalo de D, seguiu D por E4, cavalo de G por E4, cavalo de F D5, e aqui Neymar pontua também que o fortíssimo jogador cubano não tem medo de fantasmas, ele não se preocupa com as descobertas, os ataques descobertos em cima da dama. Siga o cavalo por D5, cavalo por D5 e bispo C4. Observa que está aparecendo diversas estrelinhas aí que esses lances foram os melhores lances. Bispo E6, dama D2, rei G7, cavalo C5, seguiu com B6 e cavalo por E6. Seguiu F E6, bispo por D5, C D5 e torre E5. Aqui as brancas conquistaram uma excelente posição. Basta agora pressionar esse peão atrasado aqui de E6, certo? Seguiu então torre de A E8, torre de A E1, dama F6, torre de 1 E3 e dama F4. Seguiu então G6, dama F6, dama E2 e rei e torre F7. Aqui as brancas tomam o peão em E6, torre toma em E6, torre toma em E6 e o preto toma ali em D4.
O Elivan aqui propõe a troca de damas, jogando dama D5. O jogador ali, Odanis, ele aceita, até porque não tem outra opção a não aceitar a troca de damas. Então, torre por E5 e torre D7. Aqui as brancas têm uma posição totalmente equilibrada com as pretas, onde o branco tem talvez um pouco mais de vantagem devido à torre melhor colocada, certo? Seguiu o rei F1, rei F6, F4 e H6. H4, né? Neymar pontua aqui que um lance mais objetivo seria rei E2, tá? Para trazer o rei aqui para ficar na frente do peão passado. Seguiu então H4, H5 e rei F2. D4, rei E2, D3 cheque e rei D2. Seguiu então torre D6, torre G5, torre D4 e B3, né? Avançando aqui os peões na ala da dama. Seguiu então torre D7, F5, as brancas saem da inércia e começam a mover os seus peões, e depois de G por F5, torre por H5, torre G7, atacou o peão de G3 aqui. Dama torre H6. Aqui Neymar pontua que o melhor seria tomar o peão em D3, certo? E já liberar o rei para ele defender, né, o avanço de F5. Tudo bem? Então seguiu torre H6, rei E5. Agora o rei toma em D3, torre G3 cheque e rei E2. Neymar pontua que esse é um dos poucos erros da partida, né? Porque não há motivos para entregar o peão de A2, já que com esse lance as brancas permitem que as pretas joguem torre G2 e vão espetar o rei, né? Aqui, e aí ele vai ganhar esse peão de A2. O melhor, segundo o Neymar, seria jogar rei C4, F4 e torre H7. Neymar pontua que essa ideia aqui seria melhor do que a que se seguiu na partida. Então seguiu a ideia, depois que jogou rei E2, jogou torre G2, rei F3, torre tomou em A2, torre H8, torre A3, torre E8 cheque, rei F6 e rei F4, torre B3. E aí, aqui as pretas ficam com 2 peões a mais, né? E além disso, 2 deles são passados e conectados. Torre F8 cheque, rei G6, torre G8 cheque, rei F7 e torre B8. É fundamental, pontua Neymar, sempre que possível atacar a posição adversária para se manter a iniciativa. Seria muito melhor um torre A8, né? Deixando os peões atacados e ao mesmo tempo, se rei G6, rei G6, né? Seguiria ali um torre G8, procurando capturar o peão passado, né? As pretas não teriam como avançar os seus peões livremente e evitariam o avanço do peão branco, levando o jogo a um empate. Mas seguiu a ideia de torre B8, torre B4, cheque, rei tomou em F5, rei tomou em F5, torre tomou em H4 e seguiu com torre B7. Seguiu com rei E8, torre tomou em A7, rei D8. É importante ressaltar que nessa posição o computador simplesmente dá 00, vocês observam aqui pela barrinha, mas o computador está dando 00. Torre B7, torre B4, rei E6, rei C8, torre H7, torre D4, rei E5, torre D2, torre H6, atacando ali o peão, rei B7, rei H1,
e nessa posição, torre H1, e nessa posição as negras abandonaram. As anotações elas vão somente até aqui, tá? Mas resumidamente é possível empatar esse jogo, tá? As brancas elas simplesmente devem isolar o rei do peão. Isso é possível, uma vez que o peão se afasta suficientemente do rei e ataca por trás. E é impossível defendê-lo e concomitantemente impedir que o rei branco se posicione na frente do peão. No entanto, o jogo de xadrez é um jogo dinâmico que destacam emoções que não são facilmente controladas. No tabuleiro, estamos sempre à mercê de nossas falhas e acertos. As pretas venceram um jogo de alta precisão, digna de um campeão. Na verdade, eu até me lembrei que essa partida ela realmente veio só até essa posição. Eu entendo que tenha sido um uma desistência precoce aqui por parte do Elivan, mas as brancas desistiram aí depois de torre H1. Então é isso, espero que tenham gostado da partida. Valeu, falou e fui!